Olá, quinto ano B, vamos aqui a correção da nossa atividade 13 de português. Foi realizada em 30 de setembro de 2020. Ele diz o seguinte aqui, um recadinho para você. Caro aluno, toda narrativa se compõe por elementos essenciais que ajudam o leitor a entender a história, como, por exemplo, os personagens, o lugar onde ocorrem os fatos, o tempo, o narrador, o enredo e etc. Buscaremos fazer a leitura e interpretação dos textos nas questões sugeridas, na tentativa de identificar esses elementos. Não se esqueça de que as pistas para se chegar à resposta estão no próprio texto, por isso a atenção é fundamental. Leia o texto abaixo. O príncipe sapo. Uma feiticeira muito má transformou um belo príncipe num sapo. Só o beijo de uma princesa desmancharia o feitiço. Um dia, uma linda princesa chegou perto da lagoa em que o príncipe morava. Cheio de esperança de ficar livre do feitiço, ele lhe pediu um beijo. Como ela era muito boa, venceu o nojo sem saber de nada. Atendeu ao pedido do sapo, deu-lhe um beijo. Imediatamente o sapo voltou a ser príncipe, casou-se com a princesa e foram felizes para sempre. Então aqui ele pergunta o seguinte: o que deu origem aos fatos narrados nesse texto? Deu origem, gente? Deu começo. O que deu origem? Foi o começo de tudo, né? Então ele pergunta aqui: o beijo da princesa, o feitiço da feiticeira, o nojo da princesa, o pedido do sapo. Então o que deu início é o que aconteceu, o que deu origem é o que aconteceu no início. Você pode voltar aqui, ó. Uma feiticeira muito má transformou um belo príncipe em sapo. Então por isso que o item B é o feitiço da feiticeira, certo? O item que gabarita a questão é o item B. Então vamos aqui, é só a explicaçãozinha do texto. Inicie essa atividade lendo o texto com atenção, observando os elementos que compõem a história. Em seguida, leia o comando da questão e os itens de resposta. O comando da questão, gente, é a pergunta, o enunciado, certo? Itens de resposta é o que aparece no A, B, C e D. Voltando ao texto, aliás, aqui, né? Observe que se pede para você identificar o que deu origem à história, ou seja, a ação inicial, aquilo que eu falei para vocês, né? Voltando ao texto, você vai perceber que o primeiro acontecimento foi a feiticeira transformar o príncipe num sapo. Dessa forma, o item correto é o item B. Sem muita dificuldade, né? De entender isso aqui, tranquilo. Então, vamos aqui à questão 2. Questão 2 já tem que ter um pouco mais de atenção. Ele diz o seguinte: leia o texto abaixo. Eu já escrevi um conto azul, vários até, mas esse é um conto de todas as cores. Porque era uma vez um menino azul, uma menina verde, um negrinho dourado e um cachorro com todos os tons e entretons do arco-íris. Até que apareceu uma comissão de doutores, os quais, por mais que esfregasse os nossos 4 amigos, viram que não adiantava e perguntaram se aquilo era de nascença ou se... Mas nós não nascemos, interrompeu o cachorro. Nós fomos inventados. É um texto de Mário Quitanda, do livro A Vaca e o Hipopótamo, Porto Alegre, LP 1979. Então aqui lemos o texto com atenção. Quem achar por bem, faça uma segunda leitura. Não entendi, tia. Faça uma segunda leitura fazendo a pontuação, que a pontuação ajuda bastante, certo? O que ele quer saber? Ele quer saber, nesse texto, o narrador é um cachorro,
B, o doutor, o escritor, o menino. Então, gente, aqui você podia ficar confuso entre o cachorro e o escritor, né? Mas você percebe que o cachorro é um personagem. Diz assim, olha, mas nós não nascemos, interrompeu o cachorro. Então, aqui, ó, o escritor apontou que o cachorro ia falar. Então, o cachorro não é o narrador. O cachorro está narrando também, né? O cachorro é um personagem. Então, aqui você vai lá para o início do texto, você vai ver, diz assim, olha, eu já escrevi um conto azul, vários até. Quem escreve um conto? Quem escreve é um escritor. Então, o item que gabarita essa questão é o item C, tudo bem? Continuando agora na questão 3, ele diz, leia o texto abaixo. Guiando a boiada. Boi, boiada, boiadeiro. Boiadeiro, boi, boiada. Vai correndo pela estrada, levantando o pó do chão. Vai tangido pelo medo, vai tangida pela morte, vai tangida pela sorte. Como o povo pela rua, não sabe para onde vai, mas a coisa mais segura é o caminho derradeiro. Boi, boiada, boiadeiro, seguindo na estrada escura. Um texto de Ruth Rocha, Boi, boiada, boiadeiro, São Paulo, Quinteto Editorial, 1987. Vamos ver o que ele quer saber desse texto. Essa história se passa na estrada, na rua, no frigorífico, no sítio. Você voltando ao texto aqui, ó, ele diz: boi, boiada, boiadeiro, boiadeiro, boi, boiada, vai correndo pela estrada. Então, essa frase aqui ele dá a resposta. Ó, vai correndo pela estrada. Então, onde acontece a história? Na estrada. Certo? Tia, mas eu fiquei em dúvida, pensei que era na rua. Na rua, gente, ele fez uma comparação, ó. Como o povo pela rua. Então, não está acontecendo na rua. Ele comparou que a boiada vai correndo pela estrada como o povo pela rua. Então, onde está acontecendo é na estrada. Aqui, em relação à rua, ele fez só uma comparação. Tá bom? Então, essa é a correção da nossa atividade 3 de português. Eu espero que vocês tenham entendido. Caso tenha alguma dúvida ainda, que eu puder colaborar, estou à disposição.